Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós caminhamos para a nossa penúltima aula de filosofia jurídica, não é? Dentro de todo um contexto aí, né, de debates e discussões que a gente vem fazendo. E hoje a nossa discussão, né, a nossa temática, ela vai se pautar, ela vai partir daquilo que nós chamamos de métodos de análise dentro do direito, né? Então, as formas, essencialmente, né, de metodologias e correntes de análise e de interpretação dentro disso que nós chamamos aí de ciência jurídica ou qualquer coisa desse gênero, né? Então, eu disponibilizei para vocês alguns materiais para leitura que são bastante interessantes, bem legais aí de se observar. Inclusive, dentre eles, uma tese de doutorado, tá? Que discute, dentro dos seus capítulos, muito bem estas formas, né, essas metodologias, essas correntes epistemológicas de discussão, né, e de uso metodológico para o direito, né? E aqui no vídeo eu vou comentar com vocês um pouquinho, né, sobre essas correntes e, claro, fazer uma crítica, uma análise do ponto de vista, né, meu, que é o ponto de vista da filosofia, né? Pois bem, quando nós falamos então sobre métodos, né, e características desses métodos dentro do direito, nós temos essencialmente duas grandes vertentes dentro das possibilidades de análise jurídica. Nós temos aquilo que nós chamamos de métodos discursivos, né, e aquilo que nós chamamos de métodos intuitivos. Tá? Então, qual a diferença e qual a relação entre eles? Os chamados métodos discursivos, né, que são pautados em discurso, né, e não é só o discurso no sentido daqui da fala, né, mas na construção de um raciocínio, eles estão centrados, né, porque existem diferentes formas de métodos discursivos, eles estão centrados na objetividade científica, tá? E, consequentemente, dentro de uma perspectiva empirista, da necessidade de prova concreta para que se produza, para que se faça uma análise concreta daquela realidade, né? Então, os métodos discursivos têm basicamente como fundamento o chamado juspositivismo, né? Que parte de uma visão científica e que compreende a necessidade, primeiro, de um encadeamento lógico de raciocínios, né, de estruturas de pensamento, de argumentos, e a base da prova, né, a base empírica. Então, nisto se constitui o chamado método discursivo. Tá? Já o método intuitivo, ele tem uma base mais orientada para o aspecto da racionalidade, mas uma racionalidade orientada pela inspiração, pela intuição. Então, esse método, ele já tem uma característica, né, ou esses métodos, eles têm como característica básica, central, o seu vínculo com o justnaturalismo, né? Então, partem de um pressuposto ou partem de uma ideia que a própria natureza ou a divindade dará em algum momento uma inspiração, né, como é que eu posso dizer, um start sobre a resolução de um determinado tipo de problema, né? Então, essencialmente, são essas as duas principais diferenças. Os métodos discursivos têm como base ciência e empirismo, né? Provém da vertente juspositivista. Os métodos intuitivos têm como base a razão orientada pela inspiração e tem como vertente principal o justnaturalismo, né? Dentre os diferentes tipos, né, de métodos discursivos, nós temos essencialmente os três elementos que são utilizados como método de análise dentro da ciência, né? São métodos lógicos, então, portanto, né, de construção de raciocínio, onde se estrutura uma forma de pensamento que seja plausível, né, para se chegar a um determinado resultado. Então nós temos
a dedução, a indução e a analogia, né? A dedução, conforme eu já expliquei para vocês lá atrás, né, na filosofia geral, ela é um princípio ou, né, uma forma de construção de raciocínio onde ela parte de uma verdade universal para chegar a uma verdade particular. Lembrem-se lá, né? Todo homem é mortal, Sócrates é mortal, portanto Sócrates todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, né? Então, de uma verdade universal, todo homem, para uma verdade particular, um único homem, né? A indução é o contrário. Então, a indução ela parte de uma verdade particular para chegar a uma verdade universal, né? Uma panela d'água ferve a 100 graus Celsius, 2 panelas d'água fervem a 100 graus Celsius, 3, 4, 5, 10, 200. Então eu induzo que todas as panelas e, consequentemente, a água ferve a 100 graus Celsius, né? Então eu não preciso ferver toda a água do mundo para saber que ela, né, ferve a 100 graus. Né? Eu repeti isso algumas vezes, eu chego ao resultado. Né? E a analogia é quando você estabelece comparação. Né? Então vejam que esses três princípios, essas três formas de construção de pensamento são muito utilizadas dentro do setor jurídico. Né? Então eu parto, por exemplo, do ponto de vista de uma dedução, né? Eu parto de uma verdade. Eu vou pegar a indução primeiro, né? Eu saio, né, eu tenho um fulano particular que está sendo acusado de ter cometido um assassinato, né? Então, verdade particular, né? Eu ainda não sei se isso é verdade ou não. Eu sou o delegado, então são me apresentadas provas, né, argumentos de que de fato o sujeito está sujo de sangue, foi achada a arma do crime, tem vídeo, sei lá, enfim, né? Então o que acontece? Esse sujeito particular que estava sendo acusado, ele passa a ser acusado de forma universal. Então, né, eu entendo que todos aqueles que praticaram tal ato são criminosos, são homicidas, né? Beleza. Isso vai para julgamento. Né? Chega lá o juiz, por exemplo, então o juiz parte do quê? Ele parte da lei, que é um argumento universal. Todos os fulanos que praticaram, né, tal coisa são homicidas. Ele vai observar as provas. Olha, realmente, né, tem essa prova, tem essa prova, tem essa prova. Então ele conclui que o indivíduo particular é um criminoso, é um homicídio e, portanto, ele vai ter que cumprir X tempo de pena. Né? Ou quando, por exemplo, né, aí o princípio de analogia, quando, por exemplo, acontece uma situação que não é descrita necessariamente, né, ipsis literis, né, pela letra, na legislação, e o juiz faz o que, por exemplo? Ele usa analogia, ele usa comparação. Isso é muito utilizado dentro do common law. Né? Então ele pega coisas, né, que já aconteceram, tal, a tradição, e faz isso. Aqui no Brasil, a jurisprudência, né, e decisões aí, como eu disse, atípicas, né, são julgadas, né, acaba sendo necessário a aplicação de analogia para que você possa comparar, né, uma situação com outra e falar, bom, isso aqui, né, tem relação, tem proximidade, portanto, pode-se considerar do jeito X ou do jeito Y. Né? Então, estes são os métodos discursivos: dedução, indução e analogia. Ok? Os métodos intuitivos, eles estão ligados, como eu disse, a esse aspecto de uma intuição, de uma inspiração, e, portanto, são subjetivos. Né? E nesse sentido, eles apresentam uma ideia, né, assim, como eu falei, de um start, né, de uma iluminação. São três também. Nós temos o método intelectual ou intelectivo, nós temos o método emocional e nós temos o método volitivo. Né? No método intelectual, acredita-se que a própria razão do ser humano, ela constrói, né, um conhecimento, ela produz um conhecimento. Então, se eu me sentar aqui e eu ficar pensando, né, e meditando sobre aquilo, vai chegar um determinado momento que eu
monto um quebra-cabeça na minha cabeça e resolvo isso, né? Essa perspectiva, ela foi muito trabalhada, muito dita, não dentro do direito, mas, né, dentro da filosofia, e depois ela acaba, né, indo para a questão do direito por Descartes, né? Então toda aquela coisa do raciocínio tal, de você fazer aquele raciocínio enorme da dúvida hiperbólica para você chegar à conclusão de que você existe, porque você pensa tal e blá blá blá, né? Então repare que no método intuitivo intelectual ou intelectivo, o que me passa do ponto de vista da razão é o quê? A minha razão, ela consegue construir uma ideia, ela consegue construir um determinado tipo de pensamento e, a partir disso, eu oriento, né, essa minha ação graças a esse raciocínio, a essa montagem de quebra-cabeça que aconteceu, né? Então, esse método tem essencialmente como base o pensamento de Descartes, né? Já o método intuitivo emocional, ele parte, né, de uma perspectiva axiológica, de uma perspectiva de valores. E a partir disso, ele entende que a noção desses valores trazem, né, ou são criadas de algum modo a partir de emoções, né? Então nós julgamos o mundo a partir das nossas emoções e pelas emoções nós atribuímos valor às coisas, né? Então eu vejo um assassinato, por exemplo, isso me faz ficar chocado. Então, né, a minha emoção determina, por exemplo, que isto, do ponto de vista axiológico, do ponto de vista do valor, é errado, né? Eu vejo alguém ajudar uma senhora a atravessar a rua, né? Eu fico emocionado, né? Ai, que coisa. Então, a minha emoção, do ponto de vista axiológico do valor, entende que aquilo é positivo. Essa noção, essa ideia, ela vem de um outro pensador, de um outro filósofo chamado Max Scheler, e ela parte desta ideia, né, que a construção dos sentimentos e a construção das sensações sentimentais humanas, elas são iguais para todo mundo. E, portanto, aquilo a qual me impressiona, né, no sentido negativo, de eu ficar indignado, e aquilo que me torna afável, né, que eu olho e falo, nossa, olha que maravilha, é idêntico para todo mundo. Então, o método intuitivo emocional parte disso, que a emoção ela é capaz de criar no sujeito um juízo, né, se devidamente orientado pela razão, né, da construção dessa emoção, né, da formulação dessa emoção, tá? E aí nós temos o método volitivo, né, o método intuitivo volitivo, que é o quê? Que acredita que o conhecimento ele emana da vontade. Então, a partir do momento em que você tem vontade, você tem desejo de conhecer algo, de entender algo, aí isto vem, né? Então, a primeira coisa necessária para você aprender, para você conhecer, para você entender o mundo, é você ter força de vontade, é você perceber no mundo a existência, né, de uma relação, de uma necessidade de compreensão, e entendendo isso, a partir desse momento você, né, dá vamos dizer assim, esse salto, né, e aí você passa a compreender o mundo pela sua vontade, né? Esta perspectiva, esta noção vem de um outro pensador, de um outro filósofo chamado William Dilthey, né? Então o Dilthey ele acredita que é na vontade, né, no desejo, na vontade de fazer algo que está efetivamente o impulso humano e, consequentemente, a perspectiva do próprio conhecimento, né? Se você não tem vontade, você não conhece, você não se move para isto, tá? Reparem que essas duas perspectivas gerais, né, seja o método discursivo ou o método intuitivo, partem de pressupostos completamente diferentes, né? Um tem a ciência e o empirismo por base, e o outro tem a razão orientada pela inspiração. Particularmente, né, e aqui a minha crítica pessoal, particularmente eu acho a perspectiva dos métodos intuitivos bastante perigosas. Exatamente pelo fato delas serem subjetivas, né, partirem de uma ideia jusnatural, seja, né, de que a própria natureza já define determinados comportamentos humanos, por exemplo, os sentimentos, né?
ou até de uma perspectiva religiosa, onde Deus me inspira, né? Por exemplo, São Tomás de Aquino acreditava nisso, né? Que quando você queria entender alguma coisa, você tinha que sentar, rezar, e que, né, Deus ia lá e ia enfiar aquele conhecimento dentro da tua cabeça e ponto final, né? E a perspectiva intuitiva tem muito disso, né? Tem uma forte percepção, tem uma forte relação até religiosa dentro da concepção dela, né? Muitos autores aqui no Brasil, muitos doutrinadores aí famosos dentro do direito, é o caso do Rissato Nunes, o Tércio Sampaio, a própria Marilena Diniz, enaltecem os métodos intuitivos, né, demonstrando, falando, não, porque o juiz, porque o promotor, porque, né, tem hora que eles têm aqueles casos dificílimos, e aí o cara para, ele pensa, ele medita, ele vai não sei o que, e de repente, plim, né, surge aquela ideia maravilhosa, porque intuição e pá. De novo, né, do meu ponto de vista, isto é extremamente perigoso, né, porque eu torno subjetivo algo que, por essência, né, ou por definição, deveria ser objetivo, né? O que eu quero dizer com isso? O direito, por muito tempo, né, quando nós olhamos para a história do direito, o direito, por muito tempo, ele foi subjetivo, né? Nós já vimos que a prática dos ordalhos, né, quer dizer, você tirar a sorte para ver se o fulano ele é culpado ou não, né? Você construir raciocínios baseados simplesmente em argumentações sem nenhum tipo de prova e tal. E se nós podemos apontar dentro do positivismo um dos principais elementos para a constituição do direito contemporâneo, né? Mais do que o direito escrito, porque o direito já é escrito há muito tempo, né? Mas mais do que a própria noção do direito escrito, acredito que seja a instituição da ideia de que o direito ele precisa se pautar por provas, né? Então esse é o resquício do pensamento científico expresso dentro do direito, né? Se havendo provas, né, nós já corremos o risco, provas materiais, específicas, né? Se nós já corremos o risco, muitas vezes, de cometer injustiças, né, sem essas provas, né, ou sem uma orientação metodológica científica, seja pela dedução, seja pela indução, seja pela analogia, né, nós corremos o risco de cair numa subjetividade muito grande dentro do direito, né? E no Brasil, essa é uma perspectiva minha, essa é uma sensação minha, posso estar redondamente enganado, tá? Mas isso, obviamente, é um tema aí para discussão, para debate. A nossa aula, se fosse presencial, eu faria exatamente isso, né? A gente discutiria isso nesse ponto. Por quê? Porque, ao meu ver, no direito brasileiro em particular, nós temos uma influência muito grande da ideia da necessidade, né, ou de uma prevalência dos chamados métodos intuitivos, né? Então muito se usam, muito se faz, ou muito se realiza, claro, considerando a lei, observando, né, pressupostos jurídicos, etc, etc, isso sem dúvida, mas numa coisa assim meio tipo, é assim e ponto final, né? E nossa, a intuição que disse que tem que ser desse jeito e ponto, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? De novo, repito, né, é uma crítica pessoal, uma crítica particular. Posso retomar isso, né, na nossa aula ao vivo, de repente, aí para a gente debater um pouco, mas é algo bem complexo de se analisar. Do meu ponto de vista, o direito ele precisa, né, dentro de toda a influência, toda a construção do direito contemporâneo que nós temos, o direito ele precisa essencialmente da prova material e de uma construção metodológica discursiva, seja ela indutiva, dedutiva ou analógica, né? Que dependendo da situação eu vou ter que adaptar, claro, a uma dessas coisas, mas que seja direcionada efetivamente por uma investigação aos moldes científicos, né? Aos moldes empíricos, e não simplesmente pautado em uma ideia, né, meio etérea, como a própria perspectiva do justnaturalismo, seja ele, né, dentro de uma interpretação mais orientada para a natureza como coisa física, ou
para a natureza como coisa divina, né? Ao meu ponto de vista, isso é extremamente perigoso e abre possibilidade para uma subjetividade dentro do direito que é, de novo, repito, muito perigosa, e nós sabemos disso porque, como eu disse, o direito há bem pouco tempo atrás, aí, né, quando digo pouco tempo, digo 300, 400 anos, né, não parece muito, mas na verdade em termos históricos é pouco. O direito, por quase toda a sua história, né, desde a sua invenção, necessidade lá, né, no passado, na pré-história, até aí século XVI, século XVII, o direito foi fortemente influenciado por essa perspectiva e nós temos, né, nós sabemos de consequências históricas muito graves relativas a uma interpretação meramente intuitiva do direito, né? Então, o material que eu disponibilizei lá para vocês vai discutir bem isso, né? Vai trazer alguns aspectos aí importantes, tá ok? Então acompanhem, vejam e no nosso horário de aula presencial a gente vai né, fazer aí uma pequena, uma breve análise disso daí, tá certo? Um grande abraço, bons estudos para vocês, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.